Existem inúmeros grupos no Telegram dedicados a uma variedade de tópicos, mas poucos são tão perturbadores quanto um que foi publicamente exposto recentemente, envolvendo mais de 73 mil membros que usam o grupo para trocar dicas sobre como abordar mulheres e compartilhar fotos e vídeos deles mesmos fazendo isso. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdo perturbador, inscreva-se e ative as notificações para mais vídeos assim. Se você quer apoiar o canal, pode se tornar membro do Ko-fi ou do canal para acessar vídeos sem cortes e outros benefícios. Ou pode me deixar uma gorjeta clicando no agradecimento abaixo do vídeo. Agradeço a quem considerar isso. Este vídeo abordará abuso sexual e pode ser desencadeador para vítimas desse tipo de crime. Recomenda-se discrição ao assistir. Clique no link na descrição para ver a versão completa e sem anúncios deste vídeo, com detalhes extras não incluídos nesta versão. No dia 17 de dezembro de 2024, o canal do YouTube STRG_F carregou um vídeo com o título, traduzido do alemão, A Rede Cruz Vermelha no Telegram. Foi um documentário de 41 minutos criado por um grupo de jornalistas que estavam investigando uma série de grupos extremamente chocantes no Telegram dedicados a drogar e ensaiar mulheres. Um dos grupos que eles encontraram tinha 73 mil membros e havia vários outros que também tinham milhares de membros. Parece haver um fluxo constante de tais grupos. Quando um é derrubado, um ou mais novos grupos surgem para substituí-lo e eles rapidamente atraem novos membros. Embora as mensagens tendem a ser em inglês, parece haver membros de todo o mundo. Dentro desses grupos, os membros, a grande maioria, se não todos, são homens, discutem métodos de abordar mulheres, geralmente em suas casas. As mulheres podem ser parceiras dos membros, suas irmãs, suas mães, e a única coisa que todas parecem ter em comum é que estão totalmente inconscientes do que esses predadores estão fazendo com elas. Os membros compartilham fotos e vídeos das mulheres, na maioria das vezes inconscientes ou depois de terem sido drogadas, mas antes de desmaiarem, cambaleando desorientadas. Essas fotos e vídeos geralmente são acompanhados por mensagens pedindo a outros membros recomendações sobre o que deve ser feito com as mulheres, como objetos a serem inseridos e outros atos de agressão sexual. Os membros claramente aguardam ansiosamente o conteúdo que será postado depois que o perpetrador decidir exatamente como ele vai violar a mulher. Enquanto alguns parecem ser especialistas nisso, falando como se já tivessem feito isso várias vezes antes com várias mulheres diferentes, outros pedem conselhos sobre como garantir que suas vítimas permaneçam inconscientes durante o ataque. Por exemplo, um disse, eu adoraria poder curse enquanto ela está dormindo, mas o que eu posso usar em casa para garantir que ela durma durante isso? Novo nisso. Isso foi enviado a 1h29 da manhã, então parece que o membro esperou sua namorada adormecer antes de consultar o grupo. Outro membro respondeu que a mensagem está borrada no documentário, mas acho que eles recomendaram algum tipo de droga para mantê-la adormecida. Outra mensagem mostrada de um horário diferente dizia que tudo começa com um pequeno copo de vodka e termina com alguns comprimidos para dormir e vaselina nela. Isso acontece toda semana. Ela está bêbada pra caramba agora e tomou alguns remédios para dormir, então espero me divertir em breve. Outro membro respondeu, uau, fantástico, como ela é. O primeiro usuário então envia várias fotos e vídeos de sua namorada. Felizmente, estas são borradas no documentário, mas presumivelmente são inadequadas e mostram ela inconsciente ou perto desse estado. Ele então diz, me dê um minuto, vamos ver em que condição ela está. Outro membro pergunta quais planos ele tem em mente e ele responde, definitivamente alguns utensílios de cozinha, com um emoji de diabo abaixo.
Quando fotos de mulheres são compartilhadas, os membros riem e zombam delas, se divertindo com a ideia de elas estarem inconscientes do ocorrido e incapazes de impedir. Eles também deixam claro que se mantém para esse conteúdo, particularmente aqueles que não têm acesso a mulheres com as quais podem se ensaiar. Não ficaria surpresa se isso representasse uma parte significativa dos membros desses grupos. Há muitos que postam evidências de seus próprios crimes, mas acho que muitos dos outros apenas se excitam com a fantasia de ensaio. Isso não torna esses indivíduos menos perigosos. Não duvido que muitos deles são as mulheres se tivessem a oportunidade. Talvez eles estejam apenas à espreita, coletando informações que podem usar no futuro, se e quando estiverem sozinhos com uma mulher. Enquanto muitos membros estão se mostrando, saem suas próprias namoradas, também parece haver muitos tipos de incel nesses grupos, que parecem nunca ter tido contato com uma mulher, ou pelo menos não recentemente. Outra das mensagens mostradas no documentário respondeu a alguém dizendo que os amo-hoes dormindo são os melhores com citação. Especialmente quando é uma mulher que não deixaria você ver ou tocar enquanto consciente. Lembro-me de ouvir falar de um grupo semelhante há algum tempo, embora muito menor, e ver capturas de tela de mensagens de homens falando sobre como as mulheres merecem esses crimes porque não teriam contato voluntariamente com eles, como se fosse algum tipo de vingança doentia ou algo assim. A falta de autoconsciência é insana. Eu me pergunto por que as mulheres não gostariam de escolher o tipo de homem que passa seu tempo livre discutindo dicas de são com outros estranhos online. Esses homens realmente parecem amar a ideia de mulheres sendo abusadas. Essa é a parte que os excita, ao contrário daqueles que apenas parecem ver qualquer dano que causaram às mulheres como danos colaterais. Prejudicá-las é uma parte inevitável disso, mas suas necessidades de alguma forma justificam isso em suas mentes. Não que o segundo tipo seja melhor aqui, mas é de alguma forma ainda mais doentio se a parte que você mais gosta é a ideia de realmente causar sofrimento, punindo mulheres por algo que objetivamente elas nem mesmo fizeram de errado. Muitos parecem se excitar com a ideia de que podem fazer o que quiserem com as mulheres sem que elas saibam, independentemente de suas motivações primárias. Uma mensagem mostrada no documentário dizia: a esposa jura que nunca teve nada na vida. Nós sabemos que é diferente, não sabemos? Como mulher, é isso que eu acho absolutamente aterrorizante em tudo isso. Isso poderia acontecer comigo, poderia acontecer com minha mãe, poderia acontecer com meus amigos, poderia acontecer com você, e nenhum de nós teria qualquer ideia sobre isso. As vítimas provavelmente não suspeitam que algo está errado com esses homens. Eles parecem apenas maridos, irmãos, filhos, homens normais enquanto você está acordada, mas monstros enquanto você dorme. Conhecendo várias estatísticas relacionadas à agressão sexual, me assusta pensar que provavelmente existem pessoas com quem me relaciono agora que já cometeram ou cometerão agressão sexual em alguém, e eu não tenho a menor ideia. Obviamente não precisa dizer que não são todos os homens, mas histórias como essa lembram que geralmente não sabemos quais homens são esses. É ainda pior quando você percebe que muitos desses homens claramente não acham que estão errando. Um membro compartilhou uma foto do que eu presumo ser uma mulher nua inconsciente, com a legenda: "Não está certo se ela não soube que aconteceu." Quando membros compartilham fotos e vídeos de mulheres com quem estão no momento, outros membros sugerem o que fazer com elas. Além das sugestões óbvias, uma coisa que eu vi em algumas mensagens diferentes foi o teste do olho. Não tenho 100% de certeza do que é isso, mas me lembrou um vídeo do Nick Crowley de alguns anos atrás sobre o Mr. Sleepy People, um canal do YouTube que mostra um homem abrindo os olhos das pessoas enquanto elas estão dormindo e às vezes até tocando em seus globos oculares. Os vídeos pareciam envolver algum tipo de fetiche, com títulos incluindo a frase "teste do olho". Isso pode ser o que estava sendo referenciado nas mensagens do grupo. O documentário se concentra em alguns indivíduos diferentes. Um deles é um homem chamado Liam, que afirmou estar com a namorada há cerca de 8 anos.
Ele compartilhou várias fotos e vídeos dela nua e de ambos em contato, deixando claro que ela não está ciente nem consentiu que esse conteúdo fosse compartilhado com mais ninguém. Ela aparentemente enviou algumas dessas fotos para ele ou sabia que elas existiam, mesmo que não tenha consentido que fossem compartilhadas, mas parte do conteúdo parece ter sido tirado secretamente. Meng comentou sobre o corpo dela após ver as fotos e Liam respondeu: "Obrigado, consegui por volta de 75 mil visualizações nas fotos nuas dela. Eu amo saber que ela existe, assim como amo saber que estranhos pensam em usar o corpo dela dessa maneira sem que ela tenha qualquer ideia. É o primeiro pensamento que tenho ao olhar para ela. Ela é uma estrela pornô sem saber." O nível de objetificação aqui é simplesmente tão perturbador. É como se esse homem nem mesmo visse sua namorada como um ser humano, mas mais como um brinquedo que existe apenas para sua satisfação. Outro membro pergunta se ele já pensou em alguém mais tendo contato com ela e ele responde: absolutamente. O problema é que ela está comprometida com um relacionamento monogâmico. Eu fantasio em levá-la e trazer homens para casa para usá-la regularmente. Quando não tivermos colegas de quarto, com certeza fará isso acontecer. Liam claramente pensou muito sobre tudo isso, e considerando o quão longe ele já foi, eu não duvido que ele executaria esse plano se tivesse a chance. Felizmente, o jornalista conseguiu rastrear a namorada do Liam no Instagram, pois ele compartilhou o nome real dela no grupo. Ambos moravam no Canadá, então o jornalista contatou a polícia canadense, porém foram forçados a encerrar o caso porque a namorada não quis prosseguir com a investigação criminal. Depois de ser contatada no Instagram, ela disse que ainda estava em terapia processando o que aconteceu e que queria deixar tudo para trás. Espero a Deus que isso signifique que ela deixou aquele homem vil e que um dia ela decida prestar queixa contra ele. Eu entendo totalmente os motivos dela por não ter feito isso na época e é absolutamente direito dela, como vítima, decidir o que fazer, mas Liam merece enfrentar as consequências pelo que fez. Outra pessoa em que o documentário se concentrou foi um administrador de Nova York, a quem eles se referiam como Dylan. Ele compartilhava fotos e vídeos de sua irmã enquanto ela estava desmaiada de bêbada, enquanto outros diziam para ele ter contato com ela, e parece que ele realmente fez isso. Ele filmava mulheres aleatórias em público enquanto as assediava. Em uma delas, ele até mexeu com uma mulher sentada à sua frente em um ônibus. Além de postar vídeos gratuitos nos grupos, os membros também podiam pagar a ele para receber conteúdo extra. O jornalista descobriu registros revelando que ele havia sido preso no passado por filmar por baixo da saia de uma mulher em um supermercado. Como já mencionei, os membros nos grupos discutem métodos e produtos para usar para deixar as mulheres inconscientes para que possam filmar a si mesmos ensaiando-as sem que elas percebam. As substâncias mais comumente usadas parecem ser pílulas para dormir e benzodiazepínicos, geralmente misturados com álcool. Esses seriam relativamente fáceis de encontrar de qualquer maneira, mas caso algum membro tivesse dificuldade em obter algum, links foram postados para lojas online onde eles poderiam encomendar produtos contendo um coquetel de substâncias que poderiam deixar alguém desacordado por horas e garantir que eles não se lembrariam de nada quando acordassem. Apesar de serem comercializados como líquidos para dormir, às vezes pelos próprios donos das lojas frequentadas por esses grupos, os produtos eram disfarçados como sérum para cabelo ou removedor de cola de cílios. Os membros do grupo discutiriam as melhores doses a serem usadas, com alguns relatando que doses mais altas deixavam seus parceiros desacordados por 14 a 17 horas seguidas. Um membro disse: "Me assustou pra caramba. Dei pra minha namorada e uma vez que ela desmaiou, ela começou a respirar pesadamente, como se estivesse tentando recuperar o fôlego enquanto dormia. Parecia que eu quase tirei a vida dela." Este é outro aspecto aterrorizante disso. Esses homens não apenas abusam sexualmente das mulheres, como também correm o risco de matá-las. Administrando-lhes altas doses de drogas possivelmente perigosas e comprando produtos feitos para este fim, desconhecendo sua real composição ou potenciais efeitos colaterais.
A maioria desses produtos nem sequer tem uma lista de ingredientes e, se tivessem, Deus sabe o que mais eles contêm que não é mencionado. O jornalista, na verdade, encomendou 2 desses produtos e os enviou para um laboratório para testes, e foi revelado que um deles continha um alto nível de gama-butirolactona, ou gama-butirolactona, que às vezes é usado por fisiculturistas para promover a produção de um hormônio de crescimento. Também pode ser usado recreativamente para causar euforia. No entanto, existem sérios riscos à saúde associados a ele, incluindo depressão respiratória, convulsões e até mesmo morte, especialmente quando misturado com outras substâncias como álcool, que muitos dos membros desses grupos usam para aumentar o efeito nas vítimas. O outro produto continha 3 substâncias ativas, incluindo um anestésico veterinário e um benzodiazepínico de designer, nenhum dos quais foi aprovado para uso em humanos. O documentário, então, passou a cobrir brevemente o caso de Gisele Pelicar, que entre 2011 e 2020 foi drogada e abusada por seu marido Dominique e pelo menos outros 83 homens que ele convidou para sua casa. Ela não tinha ideia de que isso estava acontecendo até 2020, quando Dominique foi preso por filmar por baixo da saia de mulheres em um supermercado e a polícia revistou seu computador. Encontramos várias imagens de Gisele inconsciente e sendo abusada por todos esses homens. Dominique encontrou esses homens em uma sala de bate-papo online intitulada Sem o Conhecimento dela, que soa bastante semelhante a esses grupos de Telegram que estamos cobrindo neste vídeo. Soa muito como Liam, o usuário que falou sobre convidar outros homens para usar sua namorada quando eles não tinham mais colegas de quarto. Gisele sofria de lapsos de memória devido às drogas que Dominique estava usando para nocauteá-la, a ponto de começar a se preocupar se tinha doença de Alzheimer ou um tumor cerebral. Quando os testes deram negativo, ela realmente começou a ficar um pouco desconfiada e perguntou a Dominique uma vez se ele a estava drogando, mas ele negou e ela aceitou, e assim continuou a acontecer. A namorada de um dos homens que foi condenado neste caso disse que estava preocupada que ela poderia ter sido drogada e abusada sexualmente, lembrando-se de uma noite em 2019, quando acordou e encontrou seu parceiro tentando agredi-la. Nessa época, ela também sentiu episódios de tontura. Ela denunciou à polícia, mas o caso foi arquivado por falta de provas materiais. Dominique também abusou sexualmente de algumas esposas dos homens que convidou para abusar de Gisele. É terrível pensar que eles se revezaram. Um convidava o outro e depois o outro retribuía o favor. A maioria das pessoas se encontraria com amigos e os convidaria para jantar, mas eles se convidavam para ensaiar com suas esposas inconscientes. Dos 50 homens que foram réus, neste caso, muitos deles afirmaram que não sabiam o que estava acontecendo até chegarem lá. Alguns alegaram que mesmo depois pensaram que era um jogo consensual ou que não sabiam que Gisele havia sido drogada. Outros admitiram que não perceberam na hora que ela não havia consentido, seja lá o que isso signifique. Eu simplesmente não acredito pessoalmente. Eles literalmente se conheceram em uma sala de bate-papo chamada Sem o Conhecimento dela. Acredito que eles e todos os membros desses grupos de Telegram tinham plena consciência do que estavam fazendo. Apesar dos horrores inimagináveis pelos quais Gisele passou, ela ainda conseguiu encontrar a determinação para continuar e, embora como vítima de agressão sexual ela tivesse o direito ao anonimato e a um julgamento a portas fechadas, ela decidiu contra isso e insistiu em um julgamento público para aumentar a conscientização. O juiz inicialmente decidiu excluir o público do tribunal quando os vídeos de Gisele sendo ensaiada foram mostrados, mas ela contestou com sucesso isso, dizendo dos réus, cito, "A vergonha é deles." Ela é verdadeiramente uma inspiração e espero que sua coragem dê a outras vítimas a força para se manifestar também. Quando este caso foi revelado publicamente, muitos ficaram chocados e acreditaram que era quase sem precedentes, mas a descoberta desses grupos de Telegrama mostra que tais crimes são mais comuns do que se pensa. 73 mil membros estavam em um desses grupos, todos compartilhando fotos e vídeos de suas parceiras, seus familiares, inconscientes e sendo abusados sem saber, discutindo dicas e métodos de agredir mulheres e se excitando com os resultados.
Me enfurece saber que a maioria desses homens provavelmente nunca enfrentará as consequências que merecem. Este tem sido um dos vídeos mais desafiadores de pesquisar. Eu já tinha ouvido falar de grupos assim antes, mas assistir aquele documentário e aprender a escala disso foi uma experiência sóbria. É difícil acreditar quantas pessoas estão envolvidas nisso e imaginar quantas mais estão nessa, mas ainda menos propensas a serem pegas porque não estão compartilhando evidências em grupos públicos. Gostaria de ouvir suas opiniões nos comentários, além de quaisquer sugestões que você possa ter para um futuro vídeo. Se gostou do vídeo, considere curtir e se inscrever. Um enorme agradecimento aos meus membros do Ko-fi e do canal cujos nomes estão na tela. Realmente aprecio o seu apoio. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.